Você sabia que milhares de motoristas recebem multas todos os dias por infrações que poderiam ser evitadas com pequenas mudanças de hábito? Depois de acompanhar o trânsito diariamente, uma coisa fica muito clara. As mesmas infrações continuam se repetindo. Algumas acontecem por distração, outras por pressa, e algumas simplesmente porque muita gente não conhece a regra ou acha que não vai dar em nada. Nesse vídeo eu vou mostrar quais são as 5 infrações mais comuns de trânsito para que você possa evitá-las. Mas antes de iniciar, um detalhe importante. Esse conteúdo é continuação do vídeo de radar e excesso de velocidade que já está disponível no canal. Como o conteúdo ia ficar muito grande, eu decidi então gravar esse conteúdo de hoje em um novo vídeo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro conteúdo. Quais são as infrações que mais colocam vidas em risco? Muitas vezes nós nos preocupamos apenas com o valor da multa ou com a quantidade dos pontos na CNH, mas esquecemos do principal. A maioria das infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro não existem apenas para punir motoristas. Elas existem porque, em algum momento, alguém perdeu a vida, ou ficou gravemente ferido, ou provocou um acidente que mostrou a necessidade daquela regra. Sabe aquele famoso "se tem placa é porque tem história"? Por trás de muitos artigos do CTB existe uma história que ninguém gostaria que tivesse acontecido. E é justamente isso que precisamos lembrar. As infrações mais comuns encontradas durante a fiscalização, na rotina do agente, tem algumas infrações que aparecem com muito mais frequência do que outras. E o curioso é que muitas delas poderiam ser evitadas com uma simples mudança de hábito. A primeira delas, sem dúvida, é o uso do telefone celular enquanto dirige. Muita gente acredita que responder rapidamente uma mensagem, olhar uma notificação ou só trocar uma música não oferece risco nenhum. Mas basta desviar os olhos da via por apenas alguns segundos para percorrer dezenas de metros, completamente sem atenção. Imagina um veículo trafegando a 60 km por hora, que é uma velocidade razoável. Em apenas um único segundo, ele percorre aproximadamente 16 metros. Agora, imagine olhar para o celular durante 3 ou 4 segundos, que é muito rápido. O veículo nessa velocidade já teria percorrido a distância suficiente para atravessar um quarteirão inteiro sem que o condutor estivesse prestando absolutamente nenhuma atenção na via. Isso já é suficiente para que, de repente, algum pedestre atravesse a via, um motociclista freie repentinamente ou que algum veículo saia da garagem. E quando o motorista percebe, já foi. Já é tarde demais. Outra infração muito frequente é deixar de utilizar o cinto de segurança. Apesar de parecer um equipamento simples, o cinto ele continua sendo um dos dispositivos mais eficientes para reduzir lesões graves e até mortes em colisões. Ele impede que o ocupante ele seja projetado contra o painel, contra o para-brisa ou até mesmo seja lançado para fora do veículo. Além disso, em veículos equipados com airbag, o funcionamento correto desse sistema depende da utilização do cinto. O airbag ele foi desenvolvido para trabalhar em conjunto com ele e não como substituto. Também encontramos com frequência veículos estacionados em locais proibidos. À primeira vista, pode até parecer uma infração sem grande impacto, mas pense em uma vaga destinada a pessoas com deficiência ou idosos ocupadas irregularmente, ou em um veículo estacionado sobre uma faixa de pedestre, impedindo uma travessia segura dele, ou ainda em frente a uma guia rebaixada, comprometendo aí o acesso de moradores e veículos de emergência. Nesses casos, o problema vai muito além da multa. Isso é uma questão de respeito ao coletivo, respeito a outras pessoas que também utilizam a via ou que precisam acessar ela. Por fim, o excesso de velocidade. Talvez nenhuma infração gere tanta discussão quanto essa do excesso de velocidade. Mas era só 5 km acima da velocidade. A pista estava vazia, não tinha ninguém. Ah, eu conheço bem essa avenida, não dá problema nenhum. Mas o limite de velocidade não é definido apenas pela habilidade do motorista. Ele leva em consideração fatores técnicos como a geometria da via, a presença de pedestres, cruzamentos, escolas, ciclistas, iluminação, distância de frenagem e diversos outros elementos. Dessa forma, pequenos aumentos na velocidade representam um aumento significativo na energia envolvida numa colisão. E essa energia é justamente o que determina a gravidade das consequências de um acidente.
Como você pode perceber, essas são infrações que fazem parte da rotina do trânsito e que acontecem com muito mais frequência do que muita gente imagina. Em muitos casos, elas são resultado de uma simples distração. Em outros, acontecem por causa de pressa do dia a dia. E, infelizmente, também existem situações em que determinados comportamentos acabam se tornando um hábito. A boa notícia é que a grande maioria dessas infrações pode ser evitada com mudanças simples de atitude e um pouco mais de atenção ao dirigir. Agora, eu quero compartilhar algumas dicas práticas que podem ajudar você a evitar multas e, principalmente, contribuir para um trânsito mais seguro para todos. Se você é alguém que, de vez em quando, recebe uma cartinha do trânsito e agora percebeu a importância e o porquê delas existirem e está se perguntando, mas então, e agora, o que eu faço? Eu te digo, como reduzir praticamente a zero a chance de receber uma multa. Depois de toda essa conversa, talvez você esteja esperando uma dica mais complicada, mas na verdade ela é bastante simples. Respeite as regras de trânsito. Parece uma resposta óbvia, e é. Grande parte das autuações ocorre sempre pelos mesmos motivos: excesso de velocidade, uso do celular, estacionamento irregular, falta de cinto de segurança, avanço do sinal vermelho. São situações completamente evitáveis. Criar alguns hábitos pode fazer toda a diferença. Antes de sair de casa, confira rapidamente a documentação do veículo, observe sempre a sinalização da via, evite qualquer distração ao volante, planeje o trajeto com antecedência para não acabar entrando em algum acesso errado e precisar fazer alguma manobra de risco para voltar. Se precisar utilizar o celular, estaciona o veículo em local seguro e permitido. São atitudes simples, mas que reduzem não apenas a possibilidade de uma autuação, mas principalmente o risco de um acidente. Porque, no fim das contas, esse sempre será o verdadeiro objetivo das normas de trânsito. Eu costumo dizer que a melhor multa é aquela que nunca acontece. E não porque o motorista conseguiu escapar de uma fiscalização, mas porque conduziu o veículo de maneira correta, respeitando as leis de trânsito e pensando na segurança de todos. Quando cada condutor faz a sua parte, quem ganha não é apenas o motorista, ganham também os passageiros, os pedestres, os ciclistas e todos aqueles que compartilham as vias diariamente. A fiscalização é uma ferramenta importante para garantir o cumprimento das regras, mas a verdadeira segurança no trânsito não depende apenas dela. Ela começa nas escolhas que cada um de nós faz ao assumir o volante. No fim das contas, dirigir com responsabilidade é muito mais do que evitar uma multa. É preservar vidas e contribuir para um trânsito mais seguro para todos. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor quais são as infrações de trânsito mais comuns e, principalmente, como atitudes simples podem fazer a diferença para evitar multas e tornar o trânsito mais seguro. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outros motoristas. Assim essa informação pode chegar a mais pessoas e contribuir para um trânsito cada vez mais consciente. E agora eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários qual dessas infrações você mais vê acontecer na sua cidade. Eu faço questão de ler todos os comentários e muitas das sugestões que vocês enviam acabam se transformando em temas para os próximos vídeos do canal. E se você ainda não assistiu o vídeo sobre radares e fiscalização de velocidade, recomendo que você assista. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card no final do vídeo. Os dois conteúdos se complementam e juntos ajudam a entender melhor como funciona a fiscalização de trânsito e quais atitudes podem evitar multas no dia a dia. Muito obrigado por acompanhar este conteúdo. Eu sou o Agente 73, desejo a vocês uma excelente semana, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.